Mais uma vez com você, meu garotinho, com muita alegria e conhecimento, aqui no meu, no seu, no nosso Carecas de Saber. Oi, turma, tudo bem? Eu sou o professor Souto e o tema agora é gráficos das funções trigonométricas, tá? Eu vou começar aqui com o gráfico da função seno. Então vamos pensar o seguinte, eu tenho aqui o ponto 0, 0 grau, aqui é 90 graus, né? Vou marcar aqui 90 graus, no cantinho que eu estou achando aqui no espaço. Aqui 180 graus. Aqui é 270 graus. E aqui, congruente a zero, nós temos aqui na mesma posição 360 graus. Muito bem. Então, vou fazer o estudo que é já entrando no conceito de funções periódicas. Todos os fenômenos físicos, químicos, algumas situações de modelagem matemática, você tem uma situação cíclica como a corrente elétrica, a corrente alternada, né? Então, é uma vastidão a aplicação desta parte. Tanto é que muitos vestibulares têm caído, não em muitos, mas tem caído muito isso, gráficos das funções trigonométricas, tá? Tem uma aplicação muito grande em todas as áreas do conhecimento. Então veja bem, esse ângulo zero, eu vou marcar aqui no eixo, eu vou chamar de eixo dos x, as medidas em grau. Então eu tenho aqui, ó, 0 grau, tá? 0 grau, depois 90 graus, vamos marcar para cá. Eu vou fazer primeiro de 0 a 90 para vocês estudarem, depois a gente faz no ciclo completo, tá? Então vamos marcar aqui, ó, 90 graus, tá? Então de 0 a 90 graus nós estaremos no primeiro quadrante, tá? Então repare aqui, ó, vamos dividir aqui ao meio, então aqui se eu tenho aqui, ao meio aqui 45 graus, né? 45 graus, um pouco para cá aqui é 60, então nós temos 45. 90 menos 30 é 60. Se for aqui 45 graus é essa medida, esse intervalo aqui. 30, então 45, a metade de 45, 22,5, né? Então tem que ser, aqui mais ou menos nós teremos então o ângulo de 60 graus, tá? Então vamos marcar para cá o ângulo de 60 graus e aqui o ângulo de 30 graus, tudo bem? Beleza, olha lá. Então nós temos aí no estudo do gráfico no primeiro quadrante. Quando nós temos no ângulo zero, que eu estou aqui no ângulo zero, se eu fizer uma... Porque o seno, vamos lembrar que o seno é a leitura... Ó, vou exagerar aqui, ó. O seno é a leitura feita no eixo vertical, né? Então, quando nós estamos no zero, a projeção ortogonal no eixo vertical, a leitura do seno é o seno igual a zero. Então, o seno começa desse ponto aqui, ó. Ó, o seno de x é o eixo vertical. Então, no eixo horizontal é o ângulo x, no eixo vertical o seno de x, né? Repare que quando estivermos em 90 graus, o seno será igual ao raio da circunferência, que é o raio igual a 1. Então eu já vou até fazer um tracejado aqui, para a gente já pegar o seno máximo, que é quando é 90 graus, que é igual a 1, tá? Então, ó, quando tivermos em 90 graus, você vai ver que essa medida aqui vai dar 1. Olha lá. Então, o que eu faço aqui, ó? Se estivermos em 30 graus, o seno, ó, 30 graus, o seno é meio. Nós estaríamos por aqui, ó. Ó, a metade. Aqui é 0 e aqui é 1. Vamos lembrando lá de tudo que a gente viu. Aqui, no 30 graus, o seno é meio, ó. Tá? Seno de 30 é meio, que é metade entre 0 e 1, certo? Então eu venho aqui, ó, e marco a mesma coisa, ó. Ó, no gráfico vai ficar assim, né? Nesse nosso gráfico nós vamos ter isso aqui, ó. Seno de 30 é igual a meio, tá vendo? Ó. Então esse ponto pertence ao gráfico. Agora, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Ó, então vai estar aqui, então, repito, vou marcar aqui 30 graus.
Seno de 45 está mais ou menos por aqui, ó. Olha lá, metade de 90, tá vendo? Então, 45 graus, que é metade de 90 graus, olha só. Vou fazer isso aqui, tá? Ó, 45 graus e aqui. Então, esse ponto também pertence ao gráfico, olha lá. E aqui nós temos o raiz de 2. Vou marcar para cá, para não ficar tão poluído. Raiz de 2 sobre 2, ó. Que é essa distância aqui, né? Então, repare que raiz de 2, vamos entender no detalhe aí. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Dividido por 2, não daria aproximadamente aqui? Aproximadamente 0,7. Tá vendo? Olha lá, de 0 até 1, 0,7 passa do meio. Lembrando que meio é 0,5, né? Tudo bem? Aí, aqui nós temos então, olha lá, raiz de 2 sobre 2, tá vendo? Eu posso até marcar aqui, ó, raiz de 2 sobre 2 também. E aqui eu marco meio, ó. Tá? Agora, ó, seno e 60 graus. 60 graus tá para cá, ó. 60 graus tá aqui. Então, se o ângulo é 60 graus, o seno é raiz de 3 sobre 2. Só lembrando que o raiz de 3 sobre 2 vai estar aqui, né? Ó, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 é 1,7 dividido por 2 dá 0,85. Tá vendo que é acima de 0,7, ó? Projetando para cá, nós temos aqui, olha lá, o seno de 60. E aqui, olha só. Tá vendo? E seno de 90 é 1. Olha lá, seno de 90 é 1. Tá vendo? Este é o gráfico do primeiro quadrante da função senoidal. Olha como é que ele vai ficar. Vai ficar uma coisa parecida com isso. Claro que agora eu vou desenhar para vocês o gráfico completo, né? Numa volta completa, como é que ele fica. Tá vendo? Isso daqui, por exemplo, seria o máximo do seno, seria aqui, ó. Na parte de onda em ondulatória na física, esta medida 1 aqui seria a amplitude da onda, tá? Que a gente vai estar vendo em ondulatória também, tem tudo a ver com isso daí. Agora eu vou fazer o gráfico do primeiro quadrante da função cosseno. Turma, agora, ó, vou exagerar aqui vou escrever aqui, ó. Cosseno. Cosseno, que é a leitura feita no eixo horizontal, tá? Repare bem que o cosseno aqui, ó. Então, mais uma vez, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, que é aproximadamente 0,85. Cosseno de 45, que agora a leitura é feita no eixo horizontal, é raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 60 é meio, tá? Então vamos devagar, ó. Ó agora, ó. 0 grau, vou marcar para cá, que aqui é o 0 grau, ou 360, né? Então, ó, 0 grau, o cosseno vale 1, tá? Ó, o cosseno, mais uma vez, eu repito, não é a leitura no eixo horizontal? Então vamos lá, ó. Cosseno aqui vale 1. Cosseno aqui vale 0. Cosseno aqui vale menos 1, tá? A gente vai entrar depois, quando tiver o ciclo completo, a gente vai mostrar um gráfico inteiro. Então, no 0 grau, o cosseno vale 1. Então, olha onde... Eu vou mudar de cor, vou colocar nessa cor amarela. Olha aqui, ó. O cosseno vale 1, ó. Agora eu vou desenhar o gráfico do cosseno, que é o amarelinho. E aqui é 1, tá, ó. Olha lá, então cosseno de 0 é 1. O cosseno começa aqui, tá vendo? Quando eu for para 30 graus, o cosseno vem para cá, ó. Raiz de 3 sobre 2, que é essa parte aqui, ó. Ó. Quando for 30 graus, o cosseno vai estar aqui, ó. Ó, deixa eu... O cosseno vai estar aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2, tá? Lembrando que aqui é raiz de 3 sobre 2. Olha só. Então, 30 graus, o cosseno é aqui. 45 graus é raiz de 2 sobre 2, ó. Ó o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Tá vendo? O cosseno de 60 é meio. Ó, cosseno de 60 é meio. Então, ele vai estar aqui. Ó. E o cosseno de 90? Ah, cosseno de 90, a projeção é ortogonal aqui, ó. Vale 0. Olha aqui, o cosseno é 0. Tá vendo? Então, aí
os pontos do cosseno, esse é o gráfico do cosseno no primeiro quadrante. Tá vendo como é que é a diferença? Então, o que acontece assim? Ficou um pouquinho torto aqui, mas acho que... Ó, aqui é o cosseno, tá? O que acontece aqui, ó? Vamos melhorar isso aqui um pouquinho. Olha lá, tá vendo? O gráfico do seno, de 0, ele vai até o máximo, que é 1. Então, de 0 a 1, olha lá, vai o seno. O cosseno já é decrescente nessa parte, né? Entendeu? Então, se você vai construir uma função que começa com 0, né? Por exemplo, uma corrente alternada começa com corrente 0, você vai usar a função senoidal. Se começa com máximo de corrente, aí você vai usar a cossenoidal, tá? Agora eu vou fazer os dois, o desenho completo do movimento cíclico inteiro. Ok? Ó, turma, de 0 até 90 graus nós já fizemos, né? Então veja bem, vamos fazer primeiro o gráfico do seno aqui com a cor branca. Ó, seno de 0 é 0. Então começa daqui. Seno de 90 é 1. Então vou marcar aqui em cima. Tá vendo? Seno de 180 é 0. Olha aqui onde a gente está, ó. Seno de 180 é 0. Seno de 270 é menos 1. Olha aqui, ó. Aqui é o negativo já. Para baixo é negativo, né? Então, olha aqui, ó. Menos 1. Então, nós temos esses são os pontos do seno. Olha lá, vai vendo. E 360 volta a ser aqui, né? Ó, volta a ser 0 de novo, tá? Então, o seno, eu lembro, não esqueça que é a leitura no eixo vertical, né? Ó, então eu tenho esse desenho aqui, tá? Essa é a função senoidal, tá vendo? Ó, essa função senoidal. Função senoidal. Nós dizemos que o período, que é uma oscilação completa, o período da função, que é representado pela letra T, que tem a ver com tempo, na verdade, é que aqui a gente faz uma associação angular, mas o período aqui é de 360 graus, tá? Então, o ciclo completo aqui, ó, 360 graus. Tá vendo que lá na física eu posso associar esse eixo aqui ao eixo dos tempos? Você tem lá uma representação gráfica e ali o tempo de oscilação, tá? Então, isso é o período. Agora, eu vou fazer o desenho com essa caneta amarela, representando o cosseno, tá? Então, mais uma vez, ó, veja aí. Esse gráfico branco aqui é o gráfico do seno, tá? Ó, então escreva aí, seno. O branco. Agora eu vou fazer com o amarelo, tá? O amarelo começa com o que é o cosseno, vamos ver. 0 grau, o cosseno é máximo, ó. O cosseno é a leitura no eixo horizontal, então o cosseno é 1. Então no 0, o cosseno vai começar daqui, ó, do 1, tá? 90 graus, olha lá, na projeção ortogonal no eixo horizontal é 0. Então o cosseno de 90 é 0. Cosseno de 180, ó, cosseno de 180 é menos 1. Cosseno de 180, olha aqui, ó, cosseno de 180, ó, menos 1, tá vendo? Cosseno de 270 é 0. E cosseno de 180 é mais 1. Então o gráfico do cosseno, ele tem esse desenho aqui, ó. Essa coisa aqui. Tá vendo? É isso aqui o gráfico do cosseno, ó. Então o cosseno aqui é o amarelinho. Vou falar agora, para terminar essa aula, do gráfico da tangente. E o período do cosseno também é 360 graus. A partir desse período, que é o tempo para um... a rotação para um ciclo completo, passou daqui a coisa começa a se repetir, tá? Aí nós temos uma coisa assim, parecida com essa aqui, tá? Aí você tem uma representação cíclica. Por isso que esse gráfico é chamado de periódico. E ele tem um máximo e um mínimo. Toda função matemática que precisar de um máximo e um mínimo vai usar ou o cossenoidal ou a função senoidal, tá?